Você já teve a sensação de que algo está te observando, mesmo na escuridão do seu quarto? Já se perguntou o que acontece quando as luzes se apagam? O que se esconde no escuro pode ser pior do que imagina. Tenha cuidado, nem sempre quem acorda escapa. Seja mais que bem-vindo a esse pesadelo. Episódio de hoje, o chamado do guarda-roupa. No sonho, eu o vi parado na porta do meu quarto. Quando acordei, ele estava lá, sorrindo. A primeira vez que aconteceu, achei que era apenas um sonho ruim. Um daqueles pesadelos intensos que deixam você imóvel ao acordar, sem saber se está acordado de verdade. A porta do quarto, que sempre fecho antes de dormir, estava entreaberta. Do corredor escuro, uma silhueta me observava. Os olhos não eram normais. Não refletiam a luz do abajur como olhos humanos fariam. Eram buracos profundos e vazios, como se o rosto fosse uma máscara incompleta. Ele não se mexia, apenas estava ali. O sorriso era o pior. Um arco largo demais, revelando fileiras de dentes que não deveriam caber em uma boca humana. Acordei suando, com a respiração pesada. Me forcei a rir de mim mesmo enquanto fechava a porta do quarto novamente. Só um sonho, só isso. Mas na noite seguinte, a porta estava aberta de novo. Eu tinha certeza que a havia trancado. Dessa vez, fiquei sentado na cama, esperando. Não queria dormir, não queria sonhar. Porém, o cansaço venceu. E, como antes, ele apareceu. Parado no mesmo lugar, com o mesmo sorriso. Você não deveria me ver ainda. Ele sussurrou, a voz saindo seca, como se seus lábios nunca tivessem aprendido a formar as palavras. Acordei com um pulo, mas dessa vez algo estava errado. O ar do quarto estava pesado, sufocante, como se o oxigênio tivesse sido drenado. E, no chão ao lado da cama, havia marcas de pés descalços, molhados. No dia seguinte, fiz o que qualquer pessoa faria. Pesquisei pesadelos recorrentes, alucinações ao acordar, paralisia do sono. Tudo parecia ter explicações simples. O cérebro prega peças, disseram os artigos, mas nenhum explicava o cheiro, um odor metálico e úmido que só aparecia quando ele estava lá. Na terceira noite, a porta não se abriu sozinha. Eu estava acordado, fixado nela como uma presa que observa o predador à espreita. Quando o trinco girou, quase pulei da cama, mas meu corpo congelou. Ele entrou devagar, dobrando o corpo para caber no vão estreito da porta. Você ainda não deveria me ver. Ele repetiu, mais perto dessa vez. Mas já que pode, está na hora de começarmos. Agora, todas as noites ele aparece. Eu não durmo mais. Ele senta na cadeira ao lado da cama e fala coisas que eu não quero saber. Sobre como ele não é o único. Sobre como a porta não se abrirá mais para o mundo que conheço. Hoje, ele me disse algo novo. Você está pronto para visitar onde eu vim? O sorriso dele ficou ainda maior. Eu ouvi o trinco girar de novo, mas dessa vez era a porta do guarda-roupa. Eu nunca pensei no guarda-roupa. Era só um móvel comum, tão banal quanto a própria cama. Mas quando o trinco girou sozinho, o ar no quarto mudou. Ficou frio, denso, como se eu tivesse sido submerso em água gelada. O som do clique reverberou nos meus ouvidos como um tiro. E a porta se abriu, só 1 centímetro. Apenas o suficiente para mostrar o que havia lá dentro. Não eram roupas. Uma escuridão profunda pulsava ali. Uma ausência tão absoluta que parecia ter peso, mas ela não era vazia. Algo se mexeu. Primeiro uma mão, longa, ossuda, com dedos que se dobravam em ângulos errados. Depois o rosto. Não era o dele. Era pior. Pele cinzenta, sem olhos, com um sorriso que fazia o dele parecer natural. A coisa saiu aos poucos, rastejando pelo chão, enquanto ele permanecia sentado na cadeira, observando com o mesmo sorriso de sempre. Está na hora de atravessar.
Ele disse, enquanto a coisa se arrastava para perto da minha cama. Mas primeiro, você precisa aprender as regras. Eu tentei gritar, tentei correr, mas nada no meu corpo respondia. A criatura agora estava ao meu lado, tão perto que eu sentia o cheiro, podre, como carne deixada ao sol. Sua cabeça inclinou-se, curiosa, e ouvi um som baixo, como se ela estivesse rindo. Regra número 1. Ele começou, ainda sentado na cadeira. Nunca toque na coisa que você vê. Ela não gosta disso. A criatura ergueu uma mão para o meu rosto, quase tocando minha pele, e então parou, como se esperasse algo. O sorriso dela cresceu. Regra número 2. Nunca olhe para dentro do guarda-roupa. Se você olhar, eu não posso ajudá-lo. Meu olhar, até então fixo na coisa, começou a vagar. Eu não queria, mas algo me puxava para aquela escuridão da porta aberta. Uma presença, um convite. Regra número 3. Ele disse, e sua voz finalmente mudou. Ficou mais baixa, quase ansiosa. Nunca, sob nenhuma circunstância, feche a porta. Se fechar a porta, você nunca mais sairá. Meus olhos se arregalaram. Minha primeira reação foi querer correr e bater aquela porta, trancá-la e rezar para que isso fosse suficiente. Mas a coisa riu de novo. Um som seco, rachado, como se gargalhasse da minha ignorância. Ele continuou. Nunca feche a porta. Eu não lembro de ter dormido. Só sei que acordei com o sol entrando pela janela e o quarto em completo silêncio. A porta do guarda-roupa estava fechada, como sempre. A cadeira ao lado da cama estava vazia. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. No chão havia uma marca de mão, grande demais para ser humana, e ao lado dela, gravada no chão de madeira, havia uma palavra: amanhã. A palavra no chão parecia viva. Eu juro que ela pulsava, lenta e ritmicamente, como um coração prestes a parar. Amanhã foi a última coisa que vi antes de o ar do meu quarto ficar denso de novo. Não como na noite anterior, mas pesado de outra forma, como se algo invisível estivesse me observando. Levantei da cama devagar, tentando não olhar para o guarda-roupa, mas meus olhos traíam minha vontade. A porta estava fechada, mas a marca da mão no chão, ela parecia mais funda, como se tivesse sido gravada com força sobrenatural. Minhas mãos suavam frio, e minha mente repetia as palavras daquele homem, ou seja lá o que ele era. Nunca feche a porta. Minha respiração ficou mais rápida. Eu precisava sair do quarto. Precisava de ar, de luz. Mas enquanto caminhava até a porta, algo estranho aconteceu. O ambiente pareceu se alongar. Cada passo que eu dava, a porta parecia mais distante. E o som dos meus pés no chão ecoava alto demais, como se eu estivesse caminhando em uma catedral vazia. Quando finalmente alcancei a maçaneta, a ouvi. Um sussurro. Não era o homem, nem a coisa. Era uma voz feminina, suave, mas cheia de desespero. Não saia, ele está te observando. Parei no mesmo instante, minhas mãos tremendo. Eu olhei ao redor, procurando de onde vinha a voz, mas o quarto estava vazio. Só que o eco dela permanecia reverberando na minha cabeça. Não saia, ele está te observando. Quem está me observando? Perguntei, minha voz saindo em um fio. Ninguém respondeu. Voltei a olhar para o guarda-roupa. Eu sabia que era uma péssima ideia, mas não conseguia evitar. Quando meus olhos finalmente fixaram na porta, eu vi, não a coisa, nem o homem, mas uma sombra lá dentro. Ela não se movia, mas estava lá, imóvel, como se me encarasse de volta. E então, como se fosse ativado por aquele contato visual, um som baixo começou a ecoar, não de dentro do guarda-roupa, mas do quarto em si. Um arrastar lento, como unhas passando pela madeira, vinha do chão, debaixo da cama. Meu coração quase parou. Lentamente me abaixei para olhar. Era irracional, estúpido.
mas algo em mim precisava saber, precisava ver o que estava ali. O chão debaixo da cama parecia se estender, mais profundo do que deveria. Um vazio que parecia não ter fim. E então eu vi um olho, um único olho, enorme, vermelho como sangue fresco. Ele piscou, uma vez, duas, e depois algo saiu de lá. Não era uma mão, nem um rosto. Era um fio, não, um cabelo, preto, grosso, movendo-se como se estivesse vivo. Ele rastejou em direção à minha mão, enrolando-se lentamente no meu pulso. Eu não consegui me mover. Você deveria ter ouvido. A voz feminina sussurrou novamente, mas dessa vez parecia estar bem atrás de mim. Agora, ele vem para você. A porta do guarda-roupa estalou. Um som seco e alto como madeira velha sendo partida. Quando me virei, a porta estava novamente aberta. Mas agora não havia sombra, nem a coisa rastejante. O que havia ali era um corredor finito, feito de madeira gasta, com luzes fracas piscando no teto. E o som, passos, lentos, arrastados, algo estava vindo. O amanhã chegou, disse uma voz masculina. Não era o homem da cadeira, era mais profunda, mais vazia. Bem-vindo ao segundo ato. Que surpresas terríveis te aguardarão no segundo ato? Inscreva-se agora e descubra no próximo episódio, se você tiver coragem. E lembre-se, amanhã sempre chega.